Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vou contar o caso de uma assassina em série norte-americana. Para vocês que gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreva para ajudar esse canal. Ative também o sininho, para quando eu postar vídeo novo, o YouTube possa notificar vocês. Me sigam também nas redes sociais, vou deixar os links na descrição. Então bora, que vou te contar mais um caso. Nanny nasceu em Blue Mountain, no Alabama, em 1905. Era filha de Louisa e James F. Hazel. Era uma dos 5 filhos do casal, tendo um irmão e mais 3 irmãs. Tanto Nanny quanto sua mãe odiavam James, um pai e marido controlador e abusador. James obrigava as crianças a trabalhar ao invés de ir à escola. Aos 7 anos de idade, enquanto a família pegava um trem para visitar parentes no sul do Alabama, Nanny caiu e bateu com a cabeça em uma barra de metal do assento em frente ao seu. Por anos depois disso, Nanny sofreu com dores de cabeça, desmaios e depressão, e Nanny atribuía sua instabilidade mental ao acidente. Durante a infância, seu principal passatempo era ler as revistas com histórias românticas que a mãe comprava, sonhando com um futuro romântico para si. Mais tarde, sua parte favorita da revista era a coluna dos Corações Solitários, onde solteiros anunciavam sua disposição em encontrar parceiros. Seu pai proibiu as filhas de usar maquiagem ou de usar roupas provocantes para impedir que elas atraíssem a atenção de outros homens, proibindo que também fossem a bailes ou a qualquer outro evento social. Isso, entretanto, não impediu que ela fosse molestada várias vezes na infância e no começo da adolescência. Nanny se casou pela primeira vez aos 16 anos com Charlie Braggs, colega de trabalho em uma fábrica têxtil. Com a aprovação do pai, ela se casou após 4 meses de relacionamento. Braggs era filho único de uma mãe solo que insistiu em morar com o casal depois da cerimônia. A sogra, por sua vez, era bastante controladora e limitava a vida de Nanny, impedindo até um maior contato com seus parentes. A união gerou 4 filhas entre os anos de 1923 e 1927. O estresse com as filhas pequenas e a pressão da sogra levaram Nanny a beber, e o fumo ocasional se tornou frequente. O casal suspeitava um do outro com relação à infidelidade, e Braggs costumava sumir por vários dias seguidos. Em 1927, o casal perdeu as 2 filhas do meio por uma suspeita de intoxicação alimentar. Cada criança tinha um seguro de vida de baixo valor, todos feitos pela mãe. Pouco depois, Braggs pegou a filha mais velha, Melvina, e fugiu, deixando a recém-nascida, Florine, para trás. A mãe de Braggs morreu pouco depois desses eventos, e Nanny conseguiu um emprego em uma fiação de algodão para sustentar a si e a filha. Braggs trouxe Melvina de volta no verão de 1928, acompanhado de uma mulher divorciada com sua própria filha. Braggs e Nanny se divorciaram, e Nanny não teve alternativa, além de voltar para a casa da mãe com suas filhas. Braggs sempre disse que deixou Nanny porque tinha medo dela. Nanny conheceu seu segundo marido em 1929, Robert Franklin Harrelson. Eles viviam em Jacksonville, na Flórida, com Melvina e Florina. Meses depois, ela descobriu que ele era alcoólatra e tinha passagem na polícia, mas mesmo assim, o casamento durou 16 anos. Melvina deu à luz a Robert Lee Haynes em 1943. Outro bebê nasceria 2 anos depois, mas morreria logo em seguida. Exausta do trabalho de parto e semi-inconsciente devido ao éter, Melvina achou ter visto sua mãe espetar um alfinete de chapéu na cabeça de seu bebê. Ao perguntar ao marido e à irmã a respeito, eles disseram que Nanny os avisou que o bebê estava morto e notaram que ela segurava um alfinete de chapéu. Os médicos, porém, não conseguiram dar uma explicação para a morte da criança. Os pais de luto acabaram se separando e Melvina começou a namorar um soldado algum tempo depois. Nanny, porém, não gostava do novo genro, e enquanto Melvina visitava o pai após uma séria briga com a mãe, seu filho Robert morreu misteriosamente sob os cuidados da avó, em 7 de julho de 1945. A causa da morte foi diagnosticada como asfixia de causa desconhecida, e 2 meses depois, Nanny recebeu $500 pelo seguro de vida que ela mesma tinha feito para a criança. Em 1945, o Japão se rendeu às forças aliadas, dando fim à Segunda Guerra Mundial, e o marido de Nanny,
Harrelson, foi um dos muitos norte-americanos que saíram às ruas para comemorar o fim dos conflitos. Após uma noite de bebedeira, ele voltou para casa e estuprou a esposa. No dia seguinte, ela descobriu uma garrafa de uísque enterrada em seu jardim. Nanny colocou veneno de rato na bebida e esperou o marido beber. Ele morreu uma semana depois e Nanny embolsou seu seguro de vida, com o qual comprou 4 hectares e uma pequena casa nos arredores de Jacksonville. Nanny conheceu seu terceiro marido, Arlie Lanning, em uma coluna de Corações Solitários, enquanto viajava pela Carolina do Norte, e eles se casaram 3 dias depois. Assim como seu marido anterior, Arlie era um mulherengo e alcoólatra, mas desta vez quem costumava desaparecer por meses seguidos era Nanny. Quando voltava, era uma esposa devotada e atenciosa, até que ele morreu de uma suposta parada cardíaca. Pouco depois, a casa do casal, que tinha sido deixada para a irmã de Arlie, pegou fogo. O dinheiro do seguro foi recebido por Nanny, que rapidamente o depositou no banco. Depois que a mãe de Arlie morreu durante o sono, Nanny deixou o estado da Carolina do Norte e acabou na casa da irmã, Dove. Dove, na época, estava acamada, doente. Logo após a chegada da irmã Nanny, ela morreu. Procurando por um novo marido, Nanny começou a circular por um serviço de namoros chamado Diamond Circle Club, onde ela logo conheceu Richard L. Morton, de Jamestown. Eles se casaram em Emporia, Kansas, em 1952. Apesar de ele não ter problemas com a bebida, ele era infiel. Antes de envenená-lo, Nanny envenenou a sogra, Louisa, em janeiro de 1953, quando ela decidiu morar com o casal. Morton morreu 3 meses depois, em 19 de maio de 1953. Em junho de 1953, Nanny se casou novamente, com Samuel Luther Doss, em Tulsa, Oklahoma. Doss era pastor da Igreja do Nazareno, que tinha perdido a família no tornado que arrasou o condado de Madison, no Arkansas. Samuel não aprovava os livros de romance que a esposa adorava ler. Em setembro, ele deu entrada no hospital com sintomas de gripe forte. O hospital o diagnosticou com uma grave infecção gastrointestinal. Ele foi tratado e liberado, mas morreu em 12 de outubro de 1954. Na pressa para poder receber os 2 seguros de vida que tinha feito em seu nome, Nanny acabou levantando as suspeitas do médico, que ordenou uma necropsia em Samuel, que revelou grandes níveis de arsênico em seu organismo, e Nanny acabou presa logo em seguida. Após a morte do 5º marido, Nanny foi presa e interrogada pela polícia sobre o arsênico que havia sido encontrado no corpo. Ao lembrar do ocorrido, inicialmente pôs-se a rir sem parar, o que a levou a ficar também posteriormente conhecida como The Giggling Granny, a vovó risonha. Os corpos de todas as vítimas envenenadas foram exumados. Em todos eles foram encontradas doses letais de arsênico. Embora Nanny tenha esclarecido as razões que a levaram a matar os maridos, nada disse sobre os filhos e netos. A viúva negra tinha matado os maridos porque eles eram chatos e idiotas. Mas e as crianças? As autoridades policiais não chegaram a qualquer conclusão a respeito. Em maio de 1955, Nanny Doss foi conduzida a julgamento pela morte de Samuel Doss. A sessão ocorreu em Tulsa, Oklahoma. Questionada sobre o motivo que levou a praticar os crimes, a viúva negra explicou que o comportamento criminoso decorreu de um acidente sofrido na infância. Nanny Doss foi condenada à prisão perpétua pelo homicídio do 5º marido, Samuel Doss. Ela jamais foi julgada pelos outros assassinatos ocorridos no Alabama, Carolina do Norte e Kansas. Durante todo o tempo em que ficou presa, na penitenciária estadual de Oklahoma, em McAlester, nos Estados Unidos, Nanny foi uma prisioneira exemplar, sem jamais se envolver em quaisquer incidentes. Costumava fazer piadas com as agentes penitenciárias e rir excessivamente. Morreu de leucemia em 2 de junho de 1965, exatamente 10 anos após ter sido presa. Em uma de últimas entrevistas que concedeu antes de morrer, brincou com a repórter dizendo que durante anos se ofereceu para auxiliar na cozinha da prisão e preparar as refeições para as demais detentas. Mas, infelizmente, lamentou Nanny, eles nunca me deixaram ajudar. O que vocês acharam desse caso chocante? Escreva aí nos comentários a sua opinião. Se inscreva para mais vídeos. Não esqueça de deixar o like, que é muito importante para o canal. Um beijo, até o próximo vídeo.